Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 3, Remo 0. Primeiro tempo começa, o Flamengo, eu acho que entrou em campo meio displicente, desatento, com pouca concentração. O time do Remo, de forma até inteligente, óbvio que eles não iam marcar a gente em cima, não iam sair para o jogo, eles marcaram a gente todos atrás da bola, atrás da linha do meio de campo até muitas vezes, esperando achar um contra-ataque para tentar fazer alguma coisa. Então no primeiro tempo o time do Remo conseguiu alguns contra-ataques, porque o Flamengo errava, seja passe, seja jogada individual, perdia a bola, muitas vezes perdia essa bola na intermediária, pegava o time do Flamengo saindo, o Flamengo já perdia a bola, tinha espaço nas costas, o Remo tentava acelerar, Então eu acho que no primeiro tempo o Flamengo entrou meio desatento, meio desligado, talvez não entrou tão concentrado devido a ser o Remo, um time que não está bem no campeonato, e eu acho que isso não pode acontecer. Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, ponto corrido. Esses 3 pontos de hoje do Remo vai ter o mesmo peso, entendeu? Daqui a não sei quantas rodadas contra outro adversário. Toda rodada tem o mesmo peso. Então, assim, seriam 3 pontos que a gente não poderia perder hoje no Maracanã. Então o Flamengo encontrava no primeiro tempo dificuldade de furar esse bloqueio do Remo. Os nossos jogadores não estavam também no primeiro tempo jogando tão bem tecnicamente, muito errozinho de passe. A Arrascaeta irreconhecível hoje. Eu acho que se o Arrascaeta tivesse melhor tecnicamente, o Flamengo poderia até ter feito mais um gol no primeiro tempo. Ele recebeu bastante bola o Arrascaeta ali, mas não conseguiu acertar a jogada. E uma coisa que é importante nesse tipo de jogo, em todo jogo, mas nesse tipo de jogo principalmente, que o adversário não vai sair de trás. O adversário vai marcar o tempo todo atrás da linha da bola. O time não vinha tão bem tecnicamente. E dificuldade, O Flamengo tinha a posse de bola, mas tinha dificuldade de finalizar. Esse gol de bola parada é fundamental para conseguir nesses jogos amarrados tentar facilitar o jogo. Então o escanteio bem batido pelo Arrascaeta, a bola fazendo uma curva para fora na direção da marca do pênalti. O Léo Ortiz antecipa, ele dá uns 2-3 passos para frente, corre, antecipa bem ao jogador do Remo e cabeceia sem chance, fazendo o Flamengo 1-0 aos 19 do primeiro tempo. Só que mesmo depois do gol, o Flamengo, na minha opinião, não se encontrou na partida no primeiro tempo. Tinha a bola, tocava de um lado, tocava para o outro, mas quando precisava de algo diferente, não tinha. Aquele passe diferente, um drible. O Flamengo no primeiro tempo teve essa dificuldade. Ponto importante que eu acho: o primeiro tempo do Flamengo não foi um bom primeiro tempo. Fizemos o gol de escanteio, importante. O Remo conseguiu acertar alguns contra-ataques devido a erro de passe ou erro de jogada individual nossa. Então o time não terminou bem o primeiro tempo. E o time melhora muito no segundo tempo. Assim, a postura do time. O Léo Jardim, na minha visão, não mudou estrutura tática, não trocou jogador de posição, não fez substituição, como todo mundo viu, mas foi nítido a mudança de postura do time. Muitas vezes o time não precisa de uma mudança tática, de trocar jogador de função. No caso de hoje era esse o exemplo, não precisava ali trocar de jogador no intervalo, precisava uma mudança de mentalidade, de entender que o jogo era importante, que a vitória era fundamental e de corrigir os erros, E eu acho que o treinador do Flamengo conseguiu isso. No segundo tempo, o Flamengo consegue 2 gols logo no início, que já mata o jogo.
O segundo gol do Flamengo, do Samuel Lino, mostra a importância do Pedro, sabe? O Pedro hoje eu acho que finalizou, mas uma ou duas vezes marcar tal, mas ele participou diretamente do segundo e do terceiro gol. Então o Pedro te dá um leque de opções. Ele participou fazendo pivô. No gol do Samuel Lino ele segura a bola, Samuel Lino finaliza, a bola desvia, Flamengo 2-0. E no gol do Luiz Araújo, a jogada muito parecida, essa bola em diagonal para dentro da área para o Pedro segurar. Aí ele pode segurar, girar para ele mesmo finalizar, escorar para quem vem de trás, fazer o pivô, né? Que é escorar e dar uma roladinha. E assim sai o gol do Luiz Araújo. A bola diagonal para a área rasteira, o Pedro divide ali com a marcação, consegue achar um passezinho para trás. O Luiz Araújo finaliza muito bem. Flamengo 3-0, se não me engano, com 8 minutos do segundo tempo. Então a transmissão falou de que o Remo jogou bem o primeiro tempo e no segundo tempo sumiu. Na minha opinião, não foi assim, sem querer desmerecer o Remo nem nada, mas não foi o Remo que jogou bem o primeiro tempo. Foi o Flamengo que jogou mal o primeiro tempo e com isso possibilitou que o Remo realmente conseguisse alguns bons contra-ataques. No segundo tempo, o Flamengo subiu de nível de concentração, o Flamengo melhorou a concentração, tecnicamente melhorou. Se você aumenta a concentração, se você entra mais focado, automaticamente aqueles passezinhos besta que você erra, você não vai errar. E foi isso que aconteceu com o Flamengo, uma mudança de postura, de concentração. E o Remo no segundo tempo não fez nada, muito mais porque o Flamengo jogou melhor, sabe? Então assim, se o Flamengo tivesse entrado com a mesma postura, com a mesma intensidade, com a mesma concentração que começou o segundo tempo, se consegue fazer isso no primeiro tempo também, o Flamengo daria uma goleada, acho que de uns 5, 6, acho que teria condições, né? Então, com 8 minutos o Flamengo acaba com o jogo, 3-0, o Remo, o Flamengo acerta a marcação quando o Remo recuperava a bola no segundo tempo, a marcação nossa já estava encaixada, a gente parou no segundo tempo de errar tanto passezinho besta na intermediária. Individualmente o time cresceu, né? O time foi mais objetivo. Quando chegava perto da área do Remo no segundo tempo, já procurava achar o Pedro, já procurava achar um lateral que passava, já procurava jogada em diagonal. Então acho que essa mudança de postura foi fundamental para o resultado. Depois do 3-0, o jogo está acabado, o Flamengo inteligentemente controlou o jogo, não tinha por que arriscar, tomar um gol de contra-ataque, não tinha por que também forçar tanto, mas o Flamengo continuou atacando, porém sem rifar a bola, né? Só na boa, tocando de um lado, tocando para o outro, ainda criou algumas chances. O segundo tempo foi o Flamengo todinho no campo de ataque, criando chances, tentando fazer as jogadas. Então, assim, para mim o ponto positivo foi essa mudança de chave do Flamengo do primeiro para o segundo tempo, o que para mim deixa claro que teve a participação do treinador, né? Corrigiu os erros, pediu uma mudança de postura, com certeza isso aconteceu. Fez as 5 substituições, descansou alguns jogadores que não precisavam jogar o tempo todo. Acho que o Samuel Lino acho que pode render mais. Para mim, ele não fez um grande jogo. No 1 contra 1, ele ainda está tendo uma dificuldadezinha, mas esse jogo associativo, tabelar com o Pedro, tabelar com o Alexandre, procurar a diagonal, aparecer mais dentro da área. Ele teve umas 3 finalizações que ele foi bloqueado pela zaga do Remo, mas finalizou mais, ele está mais dentro da área. Isso é importante, né? Até para ele recuperar a confiança e não ficar dependendo só daquele 1 contra 1, né?
com o Felipe Luiz, o Samuel Lino jogava só aberto pela ponta esquerda, colado na linha lateral, e o jogo dele era o tempo todo, recebeu a bola, tentar o 1 contra 1, e ele não está bem nesse aspecto. Ele está melhorando nessa movimentação, aparecendo mais na área, isso está melhorando. E eu acho que adquirindo mais confiança, fez outro gol hoje, talvez, acredito, espero, que esse individual dele que é forte, tá mal, mas é bom, possa ressurgir, né? Outro jogador que no primeiro tempo, muito apagado, mas no segundo tempo, assim como todo o time, melhorou, Luiz Araújo, né? Então o Luiz Araújo, que não vinha jogando, hoje começou como titular, fez um segundo tempo bom. O Paquetá não precisou se desgastar hoje, domingo tem um jogo difícil contra o Corinthians, né? E falando desse jogo do Corinthians, não vamos ter nem Léo Pereira, nem Pulgar, dois titulares absolutos, né? Acredito que pro lugar do Léo Pereira vai entrar o Vitão e pro lugar do Pulgar deve entrar o Everton Araújo. O Everton Araújo tem uma dificuldade nessa transição de defesa para o ataque, nessa saída de bola, porém, das vezes que ele jogou com o Jorginho, isso não ficou tão evidente, porque tem o Jorginho tanto para orientar quanto para pegar mais na bola. Já que quando joga Jorginho e Pulgar, o Pulgar, como tem um passe bom também, essa distribuição ali de trás fica mais dividida. Acredito que contra o jogo contra o Corinthians vai ficar mais para o Jorginho, o que me deixa bem tranquilo também, que o Jorginho é craque. Mas enfim, um bom jogo do Flamengo. O Flamengo agora tem um jogo a menos e 3 pontos atrás do líder, quer dizer, se vencer esse jogo a menos, que é contra o Mirassol, o Flamengo teria, ou vai ter, a mesma pontuação dos adversários. Os adversários que estão na frente do Flamengo, pelo que eu estou vendo do desempenho deles, Palmeiras, São Paulo, acho que não vão ter fôlego para se manter ali, sabe? Então acho que tem tudo, se o Flamengo mantiver esse padrão de jogo, né? Não ter um primeiro tempo tão devagar quanto foi hoje, manter esse jogo do segundo tempo, mantiver o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Botafogo, eu acho que antes da pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo já vai ser líder do Brasileirão com alguma folga. Tá bom, pessoal? Só para terminar, como não podia deixar de ser, saiu o sorteio da Libertadores e óbvio que o Flamengo pegou altitude, né? Libertadores e altitude igual o Flamengo. Mas acho que dá pra gente passar tranquilo lá no grupo da Libertadores, tirando esse detalhezinho que, porra, impressionante da altitude, acho que a gente consegue passar bem pelos nossos adversários. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.